Olá, meus caros. Iniciamos então a última aula do nosso bimestre. Nesse bimestre que a gente trabalhou com a pergunta fundamental sobre o que é direito na modernidade, a gente tendo trabalhado então com essa batalha política sobre o conceito de direito no início do século XX, que deu a origem ao nosso direito moderno. Com isso, é hora da gente finalizar com o nosso último autor. Diferente dos outros autores, a gente reserva um espaço um pouco menor a esse autor, justamente porque a sua influência direta na forma jurídica, como a gente encontra hoje, é um pouco menos direta. Entretanto, a estrutura jurídica que ele traz é tão importante quanto Kelsen e quanto Schmitt. A gente reserva apenas uma aula a ele, mas isso não diminui a importância de seu estudo. Hoje a gente vai trabalhar com Evgeny Pachukhanis, um autor marxista, um autor soviético, que justamente vai trazer para a gente um conceito do direito, do Estado, como a gente vem trabalhando, a partir de uma perspectiva marxista, a partir de suas ideias de elaboração para o Estado soviético. É um autor muito rico em interpretação, uma interpretação bem diferente daquelas as quais a gente trabalhou até agora, que merece toda a atenção, justamente porque é um autor que pagou com a vida sua teoria, né? Que imaginava uma leitura marxista para além de um Estado. Entretanto, enquanto a União Soviética stalinista pensava um Estado socialista a partir de uma função estatal, diferente do que Pachukhanis pensava, foi morto, mas nos deixou essas reflexões extremamente importantes que debatem diretamente com Kelsen, que debatem diretamente com Schmitt e trazem para a gente uma nova realização de direito. Para a gente iniciar, apesar de vocês já terem tido certas relações com a teoria da mercadoria, né, a teoria da forma mercadoria lá em economia, na disciplina de economia política, vale a gente fazer algumas relações do que a teoria marxista vai influenciar diretamente na estrutura do direito pachucaniano. Obviamente, Pachukhanis vai se utilizar do método marxista, da famosa teoria crítica, do método presente no maior clássico marxista, né, qual seja o Capital, né, principalmente o primeiro volume, com a teoria da mercadoria, né, a forma mercadoria, e que a gente deve levar em consideração as seguintes formas. A forma mercadoria não é, para Marx, uma exclusividade de um sistema capitalista. A gente tinha, sim, a mercadoria como produto final, né, de desenvolvimento numa produção pré-capitalista. Entretanto, é importante a gente observar o que se torna a forma mercadoria a partir do advento dessa produção capitalista, né? Daquela que é a estrutura central de análise crítica do trabalho marxista. Né? A mercadoria ela passa a se atribuir por um valor genérico, né? A mercadoria passa a se observar não como conteudista, mas como a respeito de uma estrutura formal em que engloba qualquer conteúdo passível de troca. O que inclui, né, e talvez essa seja a estrutura primordial para a gente aqui, o que inclui a mercadoria como trabalho também, né, como trabalho pela forma salariada, né? O trabalho apresentado pela forma salariada, ele é reduzido, ou melhor, coisificado a um sistema de valor, né? A gente já discute logo mais essa estrutura de valor formal, né? Mas a mercadoria do trabalho, ela deve se reduzir à forma mercadoria para ser plausível e palatável à estrutura de mercado. Ou seja, superando um conceito, por exemplo, como escravagista, em que o trabalho não era resultado necessário de uma troca, né, de uma estrutura aplicada a valores de mercado. Quando a gente passa para o sistema capitalista, a mercadoria se reduzindo a uma função formal, ela se inclui também na possibilidade do trabalho.
Ou seja, o contrato de trabalho ele não vai considerar o conteúdo do sujeito trabalhador, o conteúdo do indivíduo ao qual exerce o trabalho, mas sim o conteúdo daquele sujeito, ele só vai ser significado a partir da forma contratual de seu trabalho, né? A forma assalariada, ela acaba sendo um produto, essa mercadoria, essa estrutura formal de apropriação de um conteúdo finalístico, ou seja, o procedimento do trabalho, as relações de trabalho, o conteúdo exercido pelo ato social de trabalho não é considerado. Mas para que ele seja plausível de estrutura de mercado, ele é reduzido a uma forma trabalho, ou seja, a prestação de serviço como forma produto e o salário como forma produto. Essa troca puramente formal induz a nós esse sentido que a gente quer dar como trabalho formal assalariado como mercadoria. Esse trabalho formal, assim como qualquer outro produto, a gente analisando do ponto de vista formal, né, ele é atribuído de valor, né? E é interessante a gente observar que na estrutura marxista, valor é diferente de preço. Né? O preço ele se apresenta como um resultado matemático da estrutura de valor. Né? O valor em Marx ele aparece mais como uma forma fantástica de relações sociais. Ou seja, o preço atribuído ao valor é uma matemática derivada de uma relação social que dá uma axiologia ao indivíduo. Ou seja, o que faz do produto do trabalho, ou seja, do trabalho enquanto forma mercadoria, ser atribuída de valor, não está necessariamente nas relações com o produto matemático que aquele trabalho produz na sua finalidade. Ele está relacionado com o conceito social atribuído àquele valor do trabalho, seja por diversas justificativas, né? Pela justificativa de dificuldade, pela justificativa de um exército de reserva, pela justificativa de procura, seja pela justificativa de demanda, assim como qualquer outro produto, mas também por justificativas sociais, por justificativas ideológicas. A gente vai ver a importância no marxismo desse termo ideologia logo mais. Nada atribui, por exemplo, a diferença entre a atuação de um trabalho braçal, de um trabalho intelectual, sobre o preço dado, né, pelo preço aqui, sobre essa relação matemática, sobre um preço dado, senão o valor atribuído socialmente a esses trabalhos. A gente não vai ter necessariamente pela dificuldade, né? Tampouco pela demanda, né? Por que eu falo tampouco pela demanda? Porque a gente pode até pensar que o trabalho intelectual é, já num conceito estrutural, mais difícil de se desenvolver do que um trabalho braçal. Entretanto, se dependesse de opções, obviamente o trabalho intelectual seria mais procurado do que o trabalho braçal. Existem condições sociais que atribuem valorações específicas a esse trabalho. Essa que é a condição sociológica que Marx vai trabalhar esse valor como essa forma fantástica, essa forma ficta, essa forma ideológica de atribuição de cálculo de preço. A relação do preço não está diretamente ligada com a relação de valor. A relação de valor está atribuída a uma relação social dirigida ao trabalho, né? Dirigida pelo trabalho de forma assalariada como mercadoria. Ele não está necessariamente ligado a outros objetos de mercadoria. Mercadorias que não estão relacionadas a trabalho humano, a força de trabalho. É aqui que causa, na estrutura marxista, uma certa estrutura de observação crítica de como, então entendam essa parte, apesar de o trabalho assalariado estar derivado da forma mercadoria, né, a formalidade, o conteúdo do trabalho ele não está relacionado necessariamente às demais mercadorias, porque a esse conteúdo é atribuído valor, né? Não só o valor de troca, mas é a questão do valor de uso atribuído a esses trabalhos que se relacionam necessariamente com a ideia do preço finalisticamente atribuído. Ora, se a gente for pensar da seguinte forma, né? Vocês devem conhecer e se lembram das aulas de economia sobre o conceito de mais-valia. Esse conceito de mais-valia, ele já trabalha por uma situação a qual a gente consegue relacionar matematicamente que o valor atribuído ao trabalho, né, o valor de troca atribuído ao trabalho, ele dificilmente se coaduna
com o lucro final do produto. Ou seja, se a gente pega o tempo de prestação desse serviço, o material utilizado nesse serviço, os gastos utilizados com esse serviço, o valor atribuído ao trabalho em si, ao trabalho assalariado em si, e faz a relação proporcional entre o valor do trabalho assalariado com todas essas conjunturas em comparação com o lucro do empregador, aqui chamado em Marx como capitalista, a gente vai ter uma discrepância muito grande. Ou seja, há algum problema entre a atribuição de valor de uso entre o trabalho assalariado e as demais mercadorias. Talvez é isso que Marx quer falar para a gente sobre essas relações assimétricas. Bem, é aí que a gente entra com o conceito de ideologia. Né? Em Marx, o conceito de ideologia ela vai ser lida, assim como a atribuição já presente de certa forma em Hegel, como uma inversão da realidade. E a relação do capitalismo para Marx com as estruturas de valor, etc., são elementos ideológicos. Por elementos ideológicos, é isso que a gente está lendo como ficção que por um procedimento infraestrutural, ele vai modificando a nossa interpretação sobre o conteúdo a ponto de naturalizar determinadas informações como se delas fossem verdade. Que é mais ou menos isso que a gente está falando sobre a forma da mercadoria como se ela fosse natural. Mas eu posso dar outro exemplo, talvez que fique mais claro. Imaginem a diferença. Esse exemplo, inclusive, vai nos ajudar bastante para entender o direito marxista do Pachucanes. Imaginem só, se a gente for pensar, na diferença formal entre posse e propriedade. Né? Vocês, como estudantes de direito, sabem essa diferença. Né? Em propriedade, o que a gente tem é um título jurídico de atribuição de legitimidade, né, de validade, ao conteúdo de determinado espaço de terra. Ou seja, eu sou o dono do espaço de terra. Por que eu sou o dono do espaço de terra? Porque eu tenho um conteúdo jurídico que assim me determina. A posse, por outro lado, ela não é um título jurídico. Ela é a permanência de fato no local, no pedaço de terra. Agora vejam que interessante. Qual desses dois conceitos tem mais valor em sentido jurídico? Qual desses dois conceitos? A propriedade. Qual que é o problema marxista aqui? A propriedade ela é uma ficção. O proprietário da terra não necessariamente precisa estar de posse dela para exigir sua legitimidade sobre a terra. Enquanto o possuidor, independentemente de estar de fato, fenomenologicamente, pela experiência, sobre a detenção de determinado pedaço de terra, ele pode perder essa detenção real a partir de um elemento jurídico ficto que demanda essa estrutura. Ou seja, a gente pode observar que nesse movimento ideológico você tem uma ficção mais atribuída como valor do que a realidade. E isso parece fazer sentido em um sentido jurídico. E vejam que interessante, essa relação é uma relação necessariamente de capital, onde a gente envolve propriedade privada, a ideia da propriedade, né? Essa ideia da propriedade relacionada com a ideia de valor como direito civil e a posse como ausência de valor no direito civil. E o que vai dar uma hierarquia de legitimidade a essa estrutura. Assim como o elemento jurídico que dá legitimidade à ficção, o que dá justificativa conteudista a essa ficção é justamente as relações de preço, né? Ou melhor, as relações de valor, porque não é necessariamente o preço atribuído, mas o valor atribuído, esse conceito abstrato de valor atribuído a essa instituição. Né? Seria mais ou menos essa a ideia de ideologia que a gente vai ter sobre essas relações, né, sobre a forma mercadoria. Só que, obviamente, a maior estrutura ideológica aqui seria a própria forma de trabalho assalariado. Né? Uma vez que, como a gente explicitou aqui, a forma de trabalho assalariado, ela vai ter também uma relação de valor, mas uma relação de valor que vai ser deficitária quanto à realidade do preço matemático atribuído ao valor das mercadorias. Ou seja, o próprio valor vai ser uma forma que por trás dela vai existir um conteúdo influenciando na atribuição de valor daquelas mercadorias. Bom, a partir desses conceitos essencialmente marxistas, a gente já pode começar a entrar no sentido essencialmente pachucaniano,
Ou seja, o que Pachucanes imagina como uma teoria geral do direito relacionada ao marxismo. O livro Teoria Geral do Direito e Marxismo do Pachucanes, que faz parte da bibliografia de vocês, junto com a Teoria Pura do Direito do Kelsen, junto com a Teologia Política do Schmitt, né, aqui vocês tendo a Teoria Geral do Direito e Marxismo do Pachucanes, vai trabalhar a seguinte questão. Se a gente está trabalhando com esses conceitos de mercadoria, de forma mercadoria, em Marx, Pachucanes vai atribuir um novo sentido, um sentido até que original a essas estruturas. Qual seja, a forma mercadoria, ela vai espelhar a forma jurídica. Pachucanes vai fazer uma relação direta em que o problema não vai estar exclusivamente, como nos estudos marxistas do Capital, exclusivamente na forma mercadoria. Entretanto, vai ter um espelhamento necessário, ou seja, uma correlação, uma dependência entre a forma mercadoria e a forma jurídica, né? A gente pode começar pensando da seguinte forma. O direito é uma forma jurídica, né? Aqui, Pachucanes vai inclusive referenciar a Kelsen aqui sobre a estrutura de um direito como dever ser. Significa para a gente dizer, então, como a gente já viu, né, na aula sobre Hans Kelsen, que o direito é dever ser puro. Então ele não tem conteúdo, ele tem estrutura formal, segundo Kelsen. O problema para Pachucanes é que a partir do hegelianismo que a gente vai ver logo mais, a ideia de que a forma pura existiria traria problemas de interpretação para a própria realidade da estrutura, né? Por isso que os marxistas são chamados de materialistas, ou seja, tem toda uma ideia relacionada à materialidade das coisas. Mas vejam, é isso que a gente quer observar aqui. Direito é forma jurídica. Entretanto, toda forma para Pachucanes é concreta. O que eu quero dizer com isso? A forma de algo deve ser a estrutura formal, né, a estrutura abstrata, hipotética, ela necessariamente deve ser lastreada por algo, né? E aqui a forma jurídica vai ser lastreada pela produção mercadológica, né? O trabalho como mercadoria, sim, passa a ser forma. Entretanto, o conteúdo do trabalho assalariado não deixa de espelhar, de acompanhar a forma jurídica do trabalho como mercadoria, né? Por quê? Ora, o que a gente está tentando definir aqui é o trabalhador, né, o conceito do trabalhador como forma social, né, ele vai se apresentar como aquele inserido em determinado movimento de sociedade. E essa inserção no movimento social vai atribuir a ele, num conteúdo capitalista, o seu valor, né? Essa hipótese abstrata que a gente está chamando, principalmente do ponto de vista ideológico, segundo Marx, sobre valor. O trabalhador inserido na sua forma social, ele se insere como valor. De outro lado, a forma jurídica desse trabalhador é o trabalho como mercadoria, né? Ou seja, deve ter uma forma social relativa à mercadoria. Nessa forma social, né, esse valor, ele deve estar acompanhado da forma jurídica. Porque o que permite justamente a existência da forma jurídica é o lastreio na sua forma social, que faz com que esse indivíduo, esse trabalhador, seja uma forma jurídica lastreada por uma forma social, ou seja, ele seja uma mercadoria atribuída de valor abstrato, né? É justamente uma necessidade, uma imposição ao direito. Ou a gente pode chamar aqui de um assujeitamento pelo direito, de uma captação pelo direito, né? Ou seja, aquilo que Pachucanes vai chamar de sujeito de direito, um assujeitamento ao direito, né? Esses elementos de forma social, forma jurídica e o sujeito de direito vão ser as estruturas que vão formar uma subjetividade jurídica. Ou seja, para Pachucanes, a forma jurídica vem acompanhada de uma subjetividade jurídica, de uma estruturação subjetiva por trás da forma. E essa subjetivação é justamente o conteúdo ao qual o elemento jurídico, por meio do seu espelhamento capitalista, quer fazer que haja uma não percepção, ou melhor, uma naturalização social da forma para que não se perceba o seu conteúdo. Ideologia, uma inversão do real para o abstrato. A percepção está no contrato, na forma, ficção, propriedade.
em detrimento do valor atribuído, da ideologia, das questões sociais que envolvem o que dá ou não valor àquela estrutura. Né? Posse. O que Pachucanes está falando aqui é que a junção entre a forma conteúdo, né, a forma jurídica e a forma social e o assujeitamento de direito causa necessariamente a revelação de uma formação de uma subjetividade jurídica. Uma subjetividade jurídica ao qual vai atribuir àquele sujeito forma e conteúdo. A gente pode discutir aqui, né, exatamente aquilo que a gente vinha discutindo antes. Quantos elementos que a nossa realidade hoje evoluiu ao ponto de discutir, muito mais do que naquele momento, né, seja em Marx, né, na Revolução Industrial, seja em Pachucanes, no começo do século XX, sobre elementos estruturais, que hoje a gente chama de elementos estruturais, que são observados, né, sobre influências sobre essa ideia de valor de trabalho. Né? A hierarquização de valores de trabalho muito além de estruturas do que só o lucro. Né? O que permite que determinados trabalhos sejam subdesenvolvidos em questão de valor, muitas vezes não é o valor do produto, muitas vezes não é a procura. Muitas vezes são questões socialmente aplicadas, indicadas por diversos elementos, sejam por preconceito, xenofobia, né, diversos elementos que a gente pode pontuar, aos quais vão influenciar necessariamente por que aquele valor aquele trabalho tem menos valor ficto atribuído do que outro trabalho. Né? E a gente justifica por vários elementos. A questão é que a justificação é uma atribuição posterior à estruturação daquele trabalho. Essa formação de uma subjetividade jurídica, e principalmente observando que a forma mercadoria está diretamente ligada com uma forma jurídica, que essa forma jurídica ela está lá justamente para dar uma coerência ideológica ao próprio capitalismo, ou seja, o capitalismo como dependência do direito, a forma jurídica ela dá uma sustentação à forma capitalista, que o Pachucanes vai romper, né, com a lógica unilateral da luta de classe. Né, presente em Marx. Né? É claro que ele vai manter determinadas estruturas, mas que ele vai aceitar que o átomo do capitalismo é a mercadoria, mas ao mesmo tempo ele vai observar que a mercadoria é forma, e é forma jurídica. Se a mercadoria é forma jurídica, para cima da luta de classes, para além da luta de classes, a gente tem a forma do direito como elemento central da apropriação do capital. Então o direito legitima, por mais que o direito kelseniano, como vai estar expresso no Pachucanes, por mais que o direito kelseniano tente se afastar da legitimidade, prezando pela validade, é em Schmitt, na legitimidade expressa por Schmitt, que a gente viu também, que o próprio direito vai encontrar sua forma para legitimar, assim como dito por Schmitt, a forma capital, a forma do capitalismo em si. Né? E isso a gente pode perceber na própria forma que o trabalhador, que a classe trabalhadora busca, né, aquilo que pode ser uma espécie de consciência de revolução ou consciência de mudança sobre o aprisionamento nas percepções da realidade formal capitalista, né, assim como dito em Marx. Só que para Pachucanes é justamente a busca por essas modificações que vão mostrar em sentido crítico que a lógica unilateral da luta de classes ela tem uma ausência de uma determinação que é a forma jurídica. Por quê? O que o Pachucanes vai chamar de reformismo vai ser a tendência da busca de emancipação da classe trabalhadora. A classe trabalhadora, segundo Pachucanes, ela não vai buscar a sua independência, né, a sua autonomia. Aliás, vai buscar sua autonomia, mas a gente já vai ver porquê. Mas a sua liberdade do plano do capital a partir daquilo sobre o rompimento da forma capitalista. Não, ela vai buscar por mais direitos. Porque as relações jurídicas em si, elas vão atender às opressões como equilíbrio da manutenção da forma. Né? Então a gente pensa, por exemplo, diante de uma simbologia de paralisação geral grevista, a gente vai ter um advento de uma CLT no regime Vargas.
a ideia, a consciência sobre a apropriação da forma capitalista, ela vai ser apropriada pela própria forma jurídica por essa inversão ideológica. A ideia de que o direito é a forma de conquista, o que ela vai fazer? Dá a CLT, que vai dar limitações, de fato, vão dar direitos, mas vai manter o ciclo da atividade capitalista como forma, né, como atividade formal. Ou seja, a busca por direitos é uma tendência que autorregula a existência da própria estrutura formal do direito. Em relação a Kelsen e Schmitt, que é o mais interessante aqui de Pachucanes, enquanto Kelsen se esforça ali para despersonalizar, né, a lei, despersonalizar, trazer toda aquela ideia de uma hipótese pura, né, Pachucanes vai falar, não, mas é em Schmitt que está a ordem kelseniana, né? Por quê? Porque esse autoequilíbrio excepcional do direito que vai reestabelecer a ordem. É por um elemento decisional e não um elemento formalmente jurídico. Isso é muito interessante porque, claro, obviamente o Pachucanes não vai colocar como a mesma coisa, mas ele vai equiparar a democracia parlamentar com a ditadura schmittiana no mesmo patamar de observação. Por quê? Porque os dois, essencialmente, aceitam a ideia capitalista como uma forma de mercadoria. Seja por uma democracia parlamentar, seja por um liberalismo, seja por uma modalidade mais welfare state, seja pela ditadura conservadora, a presença do capitalismo mantém pela mesma forma o conteúdo ideológico presente no capitalismo. Ou seja, por mais que haja um esforço kelseniano para deixar puro o direito, segundo Pachucanes, o conteúdo capitalista da mercadoria ainda é presente e faz mais sentido dentro da estrutura schmittiana para se justificar a democracia parlamentar. Com isso, o direito pachucaniano ele vai apresentar uma diferença, né? Só que uma diferença puramente ideológica. Se a gente for observar a ideia do trabalho compulsório, né, seja pela figura do escravo, seja pela figura do vassalo no feudalismo, a forma ela não estava tão em evidência, né? O conteúdo que estava em evidência, né? Porque aquele assujeitamento era um assujeitamento de conteúdo, sobre a sua característica em si. A partir do momento que o trabalho deixa de ser compulsório e passa a ser mercadoria, a forma, né, ela está sob condições jurídicas. E é justamente essas condições jurídicas que preocupam o Pachucanes, né? Porque isso traz ao trabalho como mercadoria uma natureza jurídica necessária. E a natureza do direito seria o próprio capitalismo, né? Por quê? Porque ele obriga o sujeito a uma equivalência. A forma jurídica não considera o elemento social da desigualdade, da relação assimétrica de mando e obediência. Ela considera o trabalhador e o capitalista como em posições iguais, pela ideia da igualdade formal. Essa forma que equivale presumidamente o trabalhador e o empregador, né, o capitalista aqui, ela vai encontrar sua verdade puramente na equivalência da mercadoria como conteúdo, né, e na possibilidade de uma mensuração subjetiva desse conteúdo. Ela vai legitimar a mensuração subjetiva. Essa igualdade, obviamente, não existe, né? Essa igualdade não existe. Essa igualdade ela vai estar numa relação de capital, necessariamente. Mas ela encontra sua legitimidade na forma contrato. Né? Porque a liberdade ela passa a ser forma contrato. A sua ideia, se a gente for colocar uma ideia exemplificadora aqui, uma verba gratia interessante aqui, a maior manifestação da liberdade é o contrato de trabalho, porque você concorda, você aceita o trabalho, o que necessariamente pelo contrato exclui de você ser escravo. Então você está em condições igualitárias de aceitar o trabalho com aquele que te oferece, por conta de que você é livre. Entretanto, se a gente for
para além dessa forma, a partir do conteúdo da mercadoria, a gente sabe que essa liberdade não existe de fato. É a necessidade social que causa a necessidade do trabalho, né? É aquela ideia recente que foi discutida aí da negociação privada entre patrão e empregado sem a intervenção sindical, né? Como se a posição do empregado estivesse em equivalência com a posição do empregador. E não está, justamente pela necessidade, pelo exército de reserva, ou seja, pelos desempregados que podem ocupar aquele lugar, pela própria forma de mercadoria básica, mas também pela forma social de desigualdade entre eles, né? Então a liberdade acaba sendo um artifício ideológico, pois ela deriva da forma contrato. E com isso que a gente tem que entender aqui que essa relação entre forma e conteúdo ela é central na teoria pachucaniana do direito, justamente porque ela deriva da forma e conteúdo dialética atribuída por Hegel. Uma vez que a dialética hegeliana ela vai implicar que a forma e o conteúdo elas são dialéticas. Ou seja, não há como haver uma modificação de forma sem uma modificação de conteúdo. Não, e vice-versa, não há como mudar o conteúdo sem mudar a forma. E essa indissociabilidade do ficto do material é justamente o que a forma jurídica tenta se livrar em Kelsen. Uma vez que Kelsen vai atribuir que a forma do direito ela vai se sustentar independente do conteúdo social. E Pachucanes vai sempre atribuir que a forma do direito ela vai modificar, inclusive na sua interpretação e no seu uso, dependendo do conteúdo do capital, dependendo do conteúdo da mercadoria, né? Até destaco para vocês, porque tem aquela famosa introdução à filosofia do direito do Hegel, que ele vai falar que o real é efetivo, né? E o que é efetivo é real, né? A palavra efetivo está até no original aqui de Wirklich, porque é uma tradução polêmica, etc., mas não vamos entrar nessas nuances. A ideia é que a efetividade de algo, da própria forma, depende da realidade, né? Então, aqui a gente pode observar que se a gente for usar uma interpretação hegeliana para aproximar a forma do direito e o conteúdo da mercadoria, a gente vai encontrar um problema, porque as duas são equivalentes. O progresso do conteúdo da mercadoria depende da forma, né? Por isso que a gente tem um problema do progresso, do progressismo, pelo desenvolvimento do conteúdo em relação à forma. Significa dizer que conforme o conteúdo muda, a forma muda também. Mas existe uma ideologia justamente nessa estrutura progressista que impede nossa percepção, né, superestrutural e infraestrutural da dialética da forma com o conteúdo. Uma vez que o progresso ele insiste para a gente como uma restauração linear, ou seja, começa de um ponto A e vai até um ponto B. Então o ponto A era menos bom, né? Ele não tinha tanta qualidade em termos utilitários quanto o ponto final. E isso dá uma ilusão a priori do que é a realidade atual. Ou seja, a minha referência do agora é melhor que antes e pior que depois. Só que a gente não vai ter essa relação sobre a nossa sobre a nossa perspectiva do agora. A perspectiva do agora que vai poder nos revelar que o que é real é efetivo e o que é efetivo é real. Ou seja, que a forma ela se amolda ao conteúdo, ou seja, o direito se amolda para legitimar a mercadoria. E com isso a gente pode ter uma pergunta final sobre a política em Pachucanes. Se o direito é forma necessária da política capitalista, o que muda é a quantidade de direitos, não a qualidade de direitos, né? Sempre o conteúdo ele vai se vincular à forma, então ele não vai ter qualidade necessariamente, porque vai manter a forma capitalista. Por isso que para o Pachucanes a política socialista é o fim do direito. É estranho para a gente pensar isso nesse momento, né? Mas ele pensa que é o fim do direito por ser o fim da forma, né? Por ser o fim da forma capitalista. Porque o direito está necessariamente associado à forma capitalista, em dialética hegeliana constante. E, por conseguinte, é o conteúdo do Estado capitalista. O Estado, portanto, ele também é o direito, né? Ou ele ainda pode ser quase como um terceiro mediador na harmonia entre a forma e o conteúdo, entre a mercadoria e o trabalho. De fato, Pachucanes diz, o guardião da Constituição, que os Kelsen e o Schmitt estão discutindo, é a forma jurídica. O que guarda a Constituição é a forma jurídica. A Constituição nada mais é
né, do que o conteúdo capitalista da forma jurídica. Com isso, a gente encerra, né? Trabalhamos com a democracia parlamentar em Kelsen, trabalhamos com a teologia política conservadora em Schmitt, trabalhamos com o direito marxista em Pachucanes, e assim nosso segundo bimestre acaba. Eu vejo vocês no semestre que vem. Muito obrigado pela atenção e até breve.